Você já sentiu como se o mundo inteiro tivesse decidido que você não valia nada? Já carregou dentro do peito aquela mistura de vergonha, medo e solidão? Como se sua voz não tivesse lugar, como se sua vida não tivesse cor. Pois é. Essa fui eu por muitos anos. Meu nome é Maristela, e hoje estou aqui para contar a minha história de amor, luta e superação. Já passei por tantas coisas, algumas tão duras que até minha alma parecia pedir arrego. Mas estou viva, estou inteira, e aprendi a me amar. Aprendi que, mesmo entre gritos e silêncios, o coração de uma mulher pode florescer. Eu cresci no interior do Brasil, numa casinha de madeira simples, onde o chão de cimento rachado esfriava os pés nas manhãs de inverno. O cheiro de café passado na hora sempre enchia a cozinha, mas junto dele vinham também os gritos. Gritos que não eram de alegria. Eram de humilhação. Minha infância foi marcada por palavras duras, por aquele olhar que nunca me dizia: você pode, e sim, você não é nada. Minha mãe, cansada demais da vida, se calava diante das agressões verbais de meu pai. E eu, tão pequena, aprendi cedo a engolir o choro. Aprendi que silêncio parecia ser a única forma de sobreviver. Mas o silêncio também machuca. Ele vai corroendo por dentro, vai transformando o coração num poço escuro. Eu cresci me sentindo menor que todos, como se meu valor fosse invisível. Na escola, mesmo tirando boas notas, nunca me achava capaz. As outras meninas riam alto, sonhavam com vestidos de festa, enquanto eu apenas sonhava em ser notada, em ser respeitada. O tempo passou, e aquele peso da infância me acompanhou. Eu já era mulher, mas por dentro, ainda me sentia aquela menina humilhada, com medo de errar. Trabalhei em casas de família, lavei roupa em rios, enfrentei madrugadas frias com os pés na água, só para trazer alguns trocados. E mesmo quando alguém me elogiava, eu duvidava. Porque lá dentro, ainda ecoavam os gritos: você não é suficiente. Foram décadas me vendo assim, apagada, calada, sem acreditar que alguém poderia me amar de verdade. Até porque eu mesma não sabia me amar. Quantas noites eu deitava na cama e, olhando para o teto de madeira da casa simples que conquistei com tanto esforço, perguntava a Deus: será que algum dia alguém vai me enxergar? Será que algum dia vou parar de sentir vergonha de mim mesma? A vida é dura, mas também tem seus sinais. Eu não sabia, mas estava prestes a viver uma virada. O que parecia impossível estava reservado para mim. Eu tinha 40 anos, idade em que muitas mulheres já acreditam que a vida está definida, que não há mais espaço para grandes mudanças. Mas é justamente aí que Deus surpreende. Antes de falar dessa virada, preciso que você sinta comigo o que era meu coração. O peso da humilhação da infância ainda morava em mim. Eu caminhava pelas ruas do bairro com os olhos baixos, sem coragem de encarar ninguém. As mãos calejadas, o corpo cansado, e o peito cheio de perguntas sem resposta. Mas, mesmo assim, havia algo que nunca morreu em mim: a fé. Eu acreditava que Deus me via, mesmo quando ninguém mais via. E foi essa fé que me sustentou até aqui. Hoje, abrindo meu coração para você. Sinto como se estivesse sentada na varanda da minha casa, com o vento da tarde batendo no rosto. E o cheiro do feijão borbulhando na panela vindo da cozinha. Eu fecho os olhos e vejo aquela menina de pés descalços correndo pelo quintal, ouvindo gritos, mas também sonhando em silêncio. É essa menina que ainda vive em mim, mas agora com uma diferença. Ela aprendeu a se levantar. Minha história é feita de lágrimas, mas também de recomeços. E mesmo quando o amor parecia ser só uma miragem distante, Deus preparava algo que eu jamais poderia imaginar. Aos 40 anos, depois de tanto silêncio e tanta dor, eu encontrei não apenas o amor da minha vida, mas também encontrei a mim mesma,
Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Maristela, e como eu disse, minha vida sempre foi marcada por silêncios e gritos. Só que, aos 40 anos, o destino começou a me mostrar que nada é definitivo. Que a vida pode ser reescrita mesmo quando a gente acha que já está tarde demais. Naquela época, eu trabalhava como auxiliar de cozinha em um pequeno restaurante do centro da cidade. O lugar era simples, com paredes amarelas descascando e o cheiro constante de alho e cebola fritando nas panelas. Eu entrava cedo, com o sol ainda nascendo e a rua molhada pelo caminhão-pipa que passava jogando água. Os sons eram sempre os mesmos: o rangido da porta enferrujada, o barulho das panelas batendo, e as vozes apressadas dos garçons pedindo pratos. Apesar do corre-corre, eu vivia dentro de mim mesma. Fazia o serviço, sorria por educação, mas o coração sempre carregava aquele peso. As colegas riam, contavam histórias de maridos, de filhos, de amores. Eu escutava calada, e pensava: será que um dia eu vou ter algo assim para contar? Foi nesse cenário comum que aconteceu algo que começou a mudar minha vida. Lembro-me bem, era uma quarta-feira, tarde abafada, a cozinha quente como um forno. Eu estava descascando batatas, quando ouvi uma voz diferente no salão. Uma voz firme, mas ao mesmo tempo suave. Não sei explicar, mas aquele som atravessou as paredes e entrou no meu peito. Meu coração disparou sem que eu entendesse o porquê. Pouco tempo depois, um dos garçons entrou e disse: Maristela, o dono do restaurante pediu para você levar a travessa de arroz para a mesa do canto. Eu estranhei, porque nunca era eu quem servia as mesas. Mas naquele dia, por algum motivo, fui. Caminhei devagar, com a bandeja pesada nas mãos, o cheiro do arroz soltando fumaça quente. E quando cheguei à mesa, vi ele. Um homem de olhar sereno, sorriso discreto, pele marcada pelo sol da vida, mas com uma presença que enchia o espaço. Ele agradeceu educadamente, olhou nos meus olhos e disse: Obrigado, senhora. Foram duas palavras simples, mas ditas de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Era como se, de repente, eu fosse vista. Como se alguém tivesse enxergado em mim mais do que uma mulher cansada de tanto trabalhar. Naquele instante, sem querer, um calor tomou conta do meu peito. O resto do dia foi igual: correria, panelas, pratos indo e vindo. Mas dentro de mim, nada mais estava igual. Eu repetia aquelas duas palavras na mente: Obrigado, senhora. Parecia pouco, mas era muito para quem sempre foi tratada como invisível. No caminho de volta para casa, o céu estava rosado pelo entardecer, e o vento carregava cheiro de terra molhada. Senti uma lágrima descer pelo meu rosto. Não era tristeza, era como se fosse uma abertura, um primeiro sopro de algo novo. Eu pensei: será que Deus está começando a responder minhas orações? Nos dias seguintes, aquele homem voltou algumas vezes ao restaurante. Sempre educado, sempre com aquele jeito tranquilo. Eu, tímida, evitava me aproximar. Mas toda vez que ele aparecia, meu coração parecia querer pular do peito. Era um sentimento que me assustava e me aquecia ao mesmo tempo. Comecei a me olhar diferente no espelho. Eu, que nunca liguei para nada, passei a ajeitar o cabelo antes de sair, a passar um batom clarinho que tinha guardado há anos. Pequenas coisas, mas que me faziam sentir viva.
Eu ainda carregava as marcas da infância, ainda ouvia os ecos das humilhações. Mas dentro de mim estava nascendo algo novo, a possibilidade de acreditar que eu podia ser amada. E, mais do que isso, a semente de algo ainda maior, a possibilidade de aprender a me amar. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes uma pessoa aparece de repente e muda a forma como a gente se enxerga. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. A cada visita daquele homem ao restaurante, algo dentro de mim ia se transformando. Eu, que sempre me escondi no silêncio, comecei a sentir uma chama acender, uma vontade de sorrir sem motivo. O nome dele era Antônio. Descobri porque um dia ouvi uma das garçonetes chamando: Seu Antônio, a sua mesa já está pronta. Era sempre a mesma mesa, a do canto, perto da janela que dava para a rua movimentada. Ele se sentava ali, pedia o mesmo prato, frango ensopado com arroz e feijão, e ficava observando a vida passar lá fora, como se tivesse todo o tempo do mundo. O jeito calmo dele contrastava com a correria do restaurante. Eu observava de longe, sem coragem de me aproximar. Mas cada gesto dele parecia ter uma delicadeza rara. Um dia, deixei cair sem querer um pano de prato na frente dele quando fui levar uma jarra d'água. Me abaixei rápido, sem olhar nos olhos, mas ele se inclinou um pouco e disse: Não precisa se apressar, moça. O mundo já corre demais. Essas palavras me atingiram fundo. Eu vivia correndo, tentando agradar, tentando ser suficiente para todos, mas nunca para mim mesma. Quando ele falou aquilo, senti como se Deus tivesse me enviado um recado através dele. Naquela noite, em casa, fiquei pensando em tudo. O vento frio entrava pela janela, fazendo a cortina balançar. E eu abraçada a um travesseiro velho. Lembrei das vezes que, na infância, corri pro quarto chorando, tentando abafar os soluços para que ninguém ouvisse. Eu carregava uma ferida antiga, mas agora, pela primeira vez, parecia que alguém tinha visto essa ferida sem que eu precisasse mostrar. As semanas foram passando. E Antônio começou a puxar pequenas conversas comigo. Perguntava do meu dia, elogiava a comida, contava histórias simples do trabalho dele como pedreiro. Ele tinha as mãos marcadas de calos, como as minhas, mas falava de um jeito que mostrava orgulho do que fazia. E isso mexia comigo, porque eu nunca aprendi a ter orgulho de mim mesma. Eu lembro bem de uma conversa que nunca esqueci. Ele disse: Sabe, Maristela, a vida já me deu muita pancada. Mas aprendi que a gente não pode deixar que as vozes de fora calem a voz de dentro. Quando ouvi isso, me faltou resposta. Porque era exatamente o contrário que eu fazia, sempre deixei as vozes de fora me definirem. Naquele momento, vi que eu tinha escolha. Mas, mesmo sentindo tudo isso, o medo ainda me prendia. Eu pensava: e se ele estiver sendo só educado? E se for ilusão da minha cabeça? Eu já sofri tanto, não quero mais me enganar. Essas dúvidas me atormentavam. Mas algo mais forte continuava a me empurrar para frente. Numa sexta-feira, perto do fim do expediente, ele esperou todos irem embora e se aproximou de mim, com aquele olhar sereno. Maristela, posso te acompanhar até em casa? Já tá tarde e a rua não é muito segura. Meu coração quase saiu pela boca. Eu queria dizer sim, mas a voz não saía. Apenas balancei a cabeça, concordando. Caminhamos juntos pela rua iluminada por postes fracos, o chão molhado pela chuva da tarde. O silêncio entre nós não era pesado, era leve, como se não precisássemos de palavras. Quando chegamos à porta da minha casa simples, ele disse: Obrigado por me deixar te acompanhar. A gente nunca deve andar sozinho demais na vida. Eu sorri, sem saber o que responder. E naquele sorriso tímido, senti que algo novo estava realmente começando. Entrei em casa,
fechei a porta, encostei as costas na madeira fria e deslizei até o chão. As lágrimas desceram, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de um começo que eu nunca imaginei ter aos 40 anos. Deitada naquela noite, pensei, talvez eu não seja invisível. Talvez eu ainda mereça amor. Talvez Deus esteja me mostrando que, entre gritos e silêncios, ainda existe espaço para ser feliz. Depois daquela noite em que Antônio me acompanhou até em casa, algo dentro de mim começou a mudar de verdade. Eu não era mais a mesma mulher que caminhava cabisbaixa, tentando se esconder do mundo. Ainda carregava as marcas, sim, mas junto dela surgiu uma faísca de esperança. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse permissão para acreditar que podia ser vista e amada. Nos dias seguintes, nossa rotina ganhou um novo ritmo. Antônio aparecia no restaurante, não apenas para comer, mas para conversar comigo. Ele sempre tinha uma palavra de calma, uma história simples para contar. Eu, tímida, demorava a responder, mas aos poucos fui me soltando. Descobri que ele também tinha sofrido muito na vida. Perdeu os pais cedo, trabalhou desde criança, enfrentou rejeições. Só que, diferente de mim, ele não deixou as dores apagarem sua essência. Ao contrário, ele aprendeu a se fortalecer. Um dia, enquanto lavávamos juntos os pratos que sobraram no fim do expediente, sim, ele mesmo se ofereceu para ajudar. Dizendo que mãos calejadas não tinham medo de sabão, ele me contou algo que nunca esqueci. Maristela, eu sei o que é ser tratado como nada. Eu já ouvi palavras que doem mais do que pedrada. Mas aprendi que a gente não pode morar para sempre no lugar da dor. Se a gente se acostuma com a dor, ela vira casa, e ninguém merece viver assim. Eu fiquei em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu conseguisse controlar. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão, tocou de leve a minha e deixou ali um gesto de consolo que aqueceu até a parte mais fria do meu coração. Naquela noite, quando cheguei em casa, olhei para o espelho. Era o mesmo rosto cansado, com marcas do tempo e do sofrimento, mas eu percebi algo diferente. Meus olhos estavam vivos. Foi estranho me ver assim, porque fazia tempo que eu não reconhecia brilho algum no meu olhar. As pessoas ao redor também começaram a notar. Uma das cozinheiras me disse: "Oh, Maristela, você anda diferente, viu? Até parece que tá mais bonita." Eu sorri, meio sem graça, mas dentro de mim eu sabia, não era vaidade, era a vida voltando a pulsar. Eu estava aprendendo a gostar de mim mesma, algo que nunca tinha acontecido antes. Com o tempo, Antônio começou a me convidar para pequenas caminhadas depois do trabalho. Íamos até a praça da cidade, sentávamos num banco de madeira gasto pelo tempo e ficávamos olhando as crianças brincando. O cheiro de pipoca doce invadia o ar, misturado ao barulho das bicicletas passando. Era um momento simples, mas para mim tinham um valor imenso. Eu nunca tinha sentido tanta paz apenas por estar ao lado de alguém. Mesmo assim, o medo ainda me visitava. Certa vez, olhando para ele, confessei baixinho: "Antônio, eu tenho medo. Medo de acreditar que posso ser feliz e depois descobrir que tudo não passou de ilusão." Ele me olhou firme, mas com ternura, e respondeu: "Maristela, a vida já nos roubou demais. Não deixe que o medo roube também o que ainda pode nascer." Essas palavras ficaram gravadas em mim como uma tatuagem invisível. Eu não sabia se estava pronta para dar um passo maior. Mas sabia que não queria mais viver trancada dentro do silêncio. Certa tarde de domingo, ele apareceu em minha porta com um buquê de flores simples, margaridas colhidas do quintal dele. Eu fiquei sem palavras, nunca tinha recebido flores de ninguém. Ele disse apenas: "Trouxe para iluminar sua casa."
Mas acho que quem vai iluminar é você mesmo. Naquele instante. Eu percebi, não era apenas sobre ele gostar de mim. Era sobre eu aprender a acreditar que merecia esse gesto. Que eu era digna de ser cuidada, amada, respeitada. A vida que antes parecia só dor começou a ganhar cores. Eu ainda tinha feridas, mas estava disposta a deixá-las cicatrizar. E, mais do que isso, estava disposta a me permitir viver. Naquele dia, fechei os olhos, segurei as flores no peito e agradeci a Deus em silêncio. Eu sabia, entre os gritos do passado e os silêncios que me sufocaram, eu estava finalmente aprendendo a amar a mim mesma. E esse seria o maior presente que eu poderia receber antes mesmo de amar alguém. Com as flores ainda frescas em um copo d'água na minha mesa simples da cozinha, eu me sentei e fiquei olhando para elas como quem olha para uma novidade da vida. Era como se cada pétala fosse um recado de Deus dizendo: "Você merece amor, Maristela." Nunca tinha recebido flores antes, e confesso que chorei ao encostar o rosto nelas e sentir o perfume suave. Não eram caras, não eram compradas em floricultura, mas eram verdadeiras. E aquilo bastava. A partir desse dia, minha vida começou a ganhar novos tons. Antônio continuava firme, presente, nunca apressando nada. Ele respeitava meu tempo, meu silêncio, minhas dúvidas. Essa paciência dele me desarmava. Eu estava acostumada com gente que me mandava calar, que me fazia sentir menor. E, de repente, havia alguém que queria me ouvir, que queria saber o que eu sentia. Mas, junto com essa novidade, os fantasmas do passado não se calavam tão fácil. Muitas vezes, ao me arrumar para encontrá-lo na praça, eu me pegava ouvindo uma voz dentro de mim: "Você não é bonita o suficiente. Você não é jovem. Você não merece." Essas frases ecoavam como se ainda fossem os gritos da infância. Eu respirava fundo, olhava no espelho e pensava: será que estou me enganando? Será que é certo acreditar nisso? Numa dessas tardes, sentados no banco da praça, eu criei coragem e abri meu coração. "Antônio, às vezes eu me sinto pequena demais ao seu lado. Parece que eu não tenho nada para oferecer." Ele me olhou com uma firmeza doce. Colocou a mão sobre a minha e respondeu: "Maristela, você não precisa oferecer nada além de quem você é. A vida já é dura demais para a gente ficar fingindo. Eu não quero perfeição, eu quero verdade." Essas palavras atravessaram minha alma. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que eu bastava apenas por ser eu mesma. A emoção foi tão forte que não consegui segurar as lágrimas. Ele apertou minha mão, em silêncio, e me deixou chorar. E nesse silêncio, eu senti um abraço invisível, o tipo de abraço que cura feridas antigas. Foi a partir dali que comecei a dar passos mais firmes em direção a mim mesma. Aos poucos, passei a cuidar mais do meu corpo, do meu jeito. Não por vaidade, mas porque eu queria me ver viva no espelho. Acordava cedo e caminhava pelo bairro, sentindo o cheiro de pão quente saindo das padarias, ouvindo os galos ainda cantando. O vento da manhã batia no rosto e eu me sentia renovada. Era como se cada passo fosse uma oração. No restaurante, minhas colegas notavam a mudança. "Maristela, você anda sorrindo à toa, hein?" Brincavam. E eu sorria mesmo, porque era verdade. O sorriso que antes era raro agora nascia fácil. Não porque minha vida tivesse ficado perfeita, mas porque eu estava me permitindo sentir. Ainda assim, existiam dias difíceis. Um deles foi quando uma vizinha me disse, com aquele tom de veneno escondido: "Ah, Maristela, não sei como você ainda acredita em amor nessa idade. Já passou da hora disso, minha filha." Essas palavras me feriram como faca. Passei a noite inteira pensando, me questionando. Aos 40 anos, será que eu tinha mesmo o direito de acreditar em recomeços?
Será que não estava sendo ridícula? No dia seguinte, contei isso a Antônio. Ele sorriu de leve e disse: o amor não tem idade. Quem põe prazo é o mundo, não é Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez, eu percebi que não precisava mais viver de acordo com as expectativas alheias. Eu podia escrever minha própria história. E assim fui me reconstruindo, um dia de cada vez. Entre conversas na praça, risadas discretas, mãos que se tocavam timidamente, eu fui aprendendo a acreditar de novo. Mais do que isso, fui aprendendo a me amar, a me respeitar, a me olhar com ternura. Era como se, depois de uma vida inteira marcada por gritos e silêncios, eu estivesse finalmente ouvindo uma nova voz, a voz do amor. E essa voz, primeiro, nascia dentro de mim. O tempo foi passando, e cada encontro com Antônio parecia abrir mais espaço dentro de mim para algo que eu pensava já estar morto, a esperança. Mas a verdade é que o caminho de quem passou a vida inteira ouvindo que não tem valor não se transforma da noite para o dia. Eu estava aprendendo a viver de novo, mas a cada passo, um medo antigo tentava me puxar de volta. Lembro bem de uma noite chuvosa. A cidade inteira parecia dormir, só se ouvia o barulho da água caindo no telhado de zinco. Eu estava deitada, mas não conseguia pegar no sono. Olhava para o teto e sentia o coração disparado, cheio de dúvidas. Será que Antônio realmente gostava de mim ou era apenas bondade? Será que eu era capaz de construir uma nova vida depois de tanta dor? Eu me encolhi, abracei meu travesseiro e chorei em silêncio. No meio das lágrimas, murmurei uma oração: Deus, não me deixa cair em ilusões. Se esse amor é verdade, confirma dentro de mim. Se não for, me dá forças para não desmoronar. No dia seguinte, Antônio apareceu no restaurante. Ele percebeu meus olhos inchados e perguntou, com cuidado: Você chorou, Maristela? Eu fiquei sem graça, desviei o olhar, mas ele insistiu: Pode me contar. Eu não quero ser só alguém que te traz flores, quero ser alguém que te escuta. Naquele momento, senti como se uma barreira caísse. Respirei fundo e desabafei sobre meus medos, sobre os fantasmas do passado que ainda me assombravam. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, segurou minhas mãos com firmeza e disse: O passado não precisa mandar no presente. Você não é aquela menina que foi humilhada. Você é a mulher que sobreviveu, que trabalhou, que se manteve de pé. E é essa mulher que eu admiro. Eu chorei de novo, mas dessa vez não de dor. Era como se cada palavra dele fosse uma chave abrindo cadeados antigos. Pela primeira vez, alguém não me olhava pelo que faltava, mas pelo que eu tinha de força. A partir daí, comecei a me enxergar de maneira diferente. Nas manhãs de domingo, eu me arrumava com mais carinho, passava perfume, ajeitava o cabelo. Não era para agradar Antônio, era para agradar a mim mesma. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Eu estava me escolhendo. Nossas caminhadas pela praça se tornaram mais frequentes. Lembro de uma tarde em especial. O céu estava pintado de laranja pelo pôr do sol, e o cheiro de milho cozido vinha das barracas. As crianças corriam descalças, e eu, sentada ao lado dele, me sentia em paz como há muito tempo não sentia. De repente, ele virou para mim e disse: Maristela, você já reparou como a gente esquece de olhar pro céu? A vida é tão corrida que a gente anda com os olhos no chão. Mas o céu tá sempre lá, lindo, esperando a gente levantar a cabeça. Eu olhei para cima, e de fato o céu estava maravilhoso. As nuvens douradas pareciam pinturas, e naquele instante percebi o quanto eu havia vivido olhando só para baixo, carregando pesos. Era como se ele tivesse me ensinado não apenas a olhar para o céu,
mas a olhar para dentro de mim mesma com mais ternura. Mas os testes continuavam. Certa vez, encontrei minha irmã, que não via há meses. Ela sempre foi dura comigo, repetindo os mesmos padrões do meu pai. Quando soube de Antônio, soltou uma risada irônica. Aos 40 anos, você acha que vai viver história de amor? Acorda, Maristela. O mundo não é novela. Essas palavras me feriram, claro. Voltei para casa com o coração pesado, quase acreditando que ela tinha razão. Mas então lembrei das palavras de Antônio: o passado não precisa mandar no presente. E decidi não deixar que a voz dela abafasse a minha. Pela primeira vez, escolhi não me calar diante da humilhação. Escolhi seguir acreditando em mim. Naquela noite, peguei a Bíblia que ficava ao lado da cama e li em voz baixa um trecho que sempre me confortava: Ele enxuga dos olhos toda lágrima. Fechei os olhos e senti uma paz tomando conta de mim. Eu sabia que não estava sozinha. Deus estava comigo, guiando cada passo. A vida ainda não era perfeita, nunca será, mas pela primeira vez eu não queria perfeição. Eu queria verdade, eu queria amor, eu queria recomeçar. E era isso que estava acontecendo. Entre meus medos e minhas descobertas, eu estava construindo uma nova história, mais forte, mais humana e mais cheia de fé. A cada dia que passava, eu me sentia mais próxima de Antônio, mas também mais próxima de mim mesma. Era uma sensação estranha, porque parecia que a vida finalmente estava me dando algo que eu nunca tive: a chance de me sentir inteira. Só que junto com essa chance vinha também um medo que eu não conseguia disfarçar. Medo de perder, medo de acreditar demais, medo de que tudo fosse passageiro. Um domingo de manhã, ele me convidou para ir até a feira da cidade. Fazia tempo que eu não andava por lá. A feira tinha aquele cheiro inconfundível de pastel frito misturado com cheiro de frutas frescas. O barulho dos feirantes gritando os preços, as cores vivas dos tomates, das laranjas, das flores. Tudo parecia mais bonito naquele dia. Eu andava ao lado dele, meio sem saber onde colocar as mãos, mas feliz. Em certo momento, paramos em uma banca de flores. Antônio pegou uma rosa vermelha e, diante de todos, me entregou com um sorriso sereno. Meu rosto queimou de vergonha, eu nunca tinha recebido um gesto público de carinho. Olhei em volta, achando que todo mundo estava reparando, mas ele apenas disse: Você merece ser lembrada da sua beleza todos os dias. Segurei a rosa, sem conseguir responder. Lágrimas me vieram aos olhos, mas disfarcei. O coração, porém, estava em festa. Foi ali que percebi: eu não precisava mais ter vergonha de ser amada. Naquele mesmo dia, ao voltarmos da feira, ele me contou um pouco mais da vida dele. Disse que tinha sido casado, mas que a esposa tinha falecido anos atrás, vítima de uma doença repentina. Ficou sozinho desde então, sem filhos, vivendo apenas do trabalho como pedreiro e de pequenos momentos de descanso na praça e no restaurante. Eu pensei que minha vida tinha acabado ali, confessou. Até que um dia olhei para mim e vi que ainda tinha muito a viver. Foi quando comecei a pedir a Deus para me dar alguém de verdade, alguém que não tivesse medo de ser quem é. Essas palavras me tocaram profundamente. Eu nunca imaginei que ele também carregava suas próprias dores. Foi como se nossas feridas se reconhecessem, como se nossas histórias, embora diferentes, se encontrassem na mesma necessidade de recomeço. Mas nem todos viam nossa aproximação com bons olhos. Alguns vizinhos começaram a cochichar. Ouvi comentários maldosos, gente dizendo que eu estava sonhando alto demais, que ele merecia alguém mais jovem. Essas palavras doíam, claro, mas eu já não deixava que me destruíssem como antes. Agora, quando deitava a cabeça no travesseiro, eu lembrava do olhar de Antônio,
das suas mãos fortes segurando as minhas. E isso era suficiente para me dar forças. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma noite de sexta-feira. Estávamos sentados na porta de casa, o céu cheio de estrelas. E eu, sem planejar, falei: Antônio, eu nunca achei que fosse possível amar depois de tanto tempo e de tanta dor. Ele me olhou. Demorou um instante e respondeu: Maristela, o amor não vem quando a gente está pronta. Ele vem quando a gente mais precisa. Aquela frase ficou gravada no meu coração. E, pela primeira vez, eu não lutei contra o sentimento. Eu permiti que ele florescesse. Com o passar das semanas, comecei a sentir que a vida me dava um presente que eu nunca pensei que teria: alguém que me respeitava, que não me cobrava perfeição, que não me diminuía. Eu ainda tinha medos, claro, mas já não estava sozinha para enfrentá-los. Numa manhã de segunda-feira, enquanto caminhava para o trabalho, senti o vento batendo no rosto e uma alegria nova no peito. Pensei em como era diferente de anos atrás, quando eu só via escuridão. Agora, mesmo nos dias cinzentos, havia um sol dentro de mim. E esse sol não era apenas por causa de Antônio, mas porque eu estava aprendendo a me amar. Aquele amor que nascia de dentro, sustentado pela fé em Deus e pela coragem de me reerguer, estava mudando tudo. Eu não era mais a mulher que se escondia. Eu era uma mulher que começava a levantar a cabeça e olhar o céu. Como ele tinha me ensinado. E ali, entre os cochichos maldosos, as lembranças do passado e as novas descobertas, eu decidi: não deixaria ninguém apagar essa luz que finalmente começava a brilhar dentro de mim. O tempo avançava. E cada dia ao lado de Antônio era como um sopro de ar fresco depois de uma longa tempestade. Mas a vida, você sabe, nunca deixa a gente viver só de calmaria. Sempre aparece uma prova, um vento contrário, como se fosse um teste para ver se realmente aprendemos a lição. E comigo não foi diferente. Certa tarde, ao chegar em casa, encontrei minha irmã me esperando na porta. Ela tinha aquele olhar duro, carregado de julgamento, o mesmo que herdamos do nosso pai. Assim que me viu, foi direta: Maristela, você enlouqueceu? Andam falando por aí que você está se envolvendo com aquele pedreiro. Aos 40 anos, devia estar pensando em outra coisa, não em se meter em ilusão. As palavras dela bateram em mim como soco. Eu respirei fundo, mas não consegui ficar calada. Ilusão, para mim, foi passar a vida acreditando que eu não tinha valor. Ilusão foi aceitar os gritos, o silêncio, a dor. O que eu vivo agora é real. Ela riu, sarcástica, e foi embora balançando a cabeça. Fiquei sozinha na porta, com as pernas tremendo. Ainda assim, senti um orgulho diferente. Pela primeira vez, eu não tinha engolido a humilhação. Eu tinha defendido meu direito de ser feliz. Naquela noite, contei tudo a Antônio. Ele apenas segurou minha mão e disse: não importa o que digam, Maristela. O que importa é o que você sente e o que você merece. E você merece amor, paz e respeito. Essas palavras me trouxeram calma, mas também me mostraram como ainda era difícil enfrentar as vozes de fora. Eu estava aprendendo a amar a mim mesma, mas o mundo parecia querer me lembrar o tempo inteiro de que eu não podia. Mesmo assim, continuei dando passos firmes. Antônio começou a me incluir em mais partes da vida dele. Um sábado, me levou até a obra onde trabalhava. O cheiro de cimento, o barulho de martelos e serras elétricas, tudo me fez pensar em como a vida dele também era de luta. Ele caminhava entre os colegas com respeito, e quando me apresentou, disse: essa é a Maristela. Nada mais, nada menos. Mas eu ouvi naquela frase algo imenso. Ele me reconhecia, me dava lugar. Eu não era mais invisível. Os dias seguiram, e minha transformação ficava mais evidente. Eu mesma percebia.
Quando caminhava pelas ruas, já não olhava para o chão. Começava a encarar as pessoas, a sorrir para vizinhos, a conversar com colegas de trabalho. O mundo parecia o mesmo, mas eu estava diferente. E era essa diferença que me fortalecia. Mas as lutas internas não desapareceram. Em alguns momentos, ainda me pegava pensando: será que ele vai cansar de mim? Será que não vai preferir alguém mais jovem, mais bonita? Essas inseguranças vinham como ondas. Só que agora eu tinha aprendido algo. Em vez de deixar que elas me afundassem, eu respirava fundo e me lembrava de quem eu era. Lembrava de que Deus me sustentou até aqui. Uma noite, chovendo forte, Antônio apareceu de surpresa na minha porta, molhado da cabeça aos pés. Eu me assustei, mas ele sorria. Vim porque senti que você precisava de companhia. E eu realmente precisava. A chuva forte sempre me trazia lembranças da infância, quando corria para o quarto com medo dos trovões e me escondia, tentando não ouvir as discussões lá fora. Ele entrou, tirou o casaco encharcado, e ficamos apenas sentados à mesa, tomando café preto e ouvindo a chuva bater no telhado. Não trocamos muitas palavras. O silêncio entre nós não era vazio, era preenchido de cuidado. Foi nesse silêncio que eu senti com clareza: eu não estava mais sozinha no mundo. No dia seguinte, quando fui trabalhar, levei comigo uma certeza que nunca tinha tido antes: eu não precisava mais provar nada para ninguém. O amor que eu recebia de Antônio era verdadeiro. Mas ainda mais importante era o amor que finalmente nascia dentro de mim mesma. Entre gritos e silêncios. Eu estava aprendendo a me erguer, a ocupar meu lugar. A não ter vergonha de existir. E talvez esse fosse o maior milagre da minha vida. A vida parecia finalmente sorrir para mim. Mas eu já tinha aprendido que nada vem sem provas. Foi justamente quando eu começava a acreditar que podia ser feliz que um acontecimento abalou minhas certezas. Tudo começou numa tarde de quarta-feira. Eu estava no restaurante, como sempre, descascando cebolas, quando um grupo de mulheres entrou e se sentou próximo à janela. Eu as conhecia de vista, eram do bairro. Uma delas, ao me ver, cochichou algo no ouvido da outra e as duas riram. Eu fingi não perceber, mas a verdade é que cada riso delas parecia uma lâmina. Minhas mãos tremiam e os olhos marejaram. Mais tarde, enquanto limpava as mesas, ouvi claramente uma delas dizer: aos 40 anos e ainda se metendo a viver romance. Parece até piada. Meu coração despencou. Voltei para casa naquela noite com a alma pesada, a mente cheia de dúvidas. Fiquei andando de um lado para o outro na sala pequena, com o barulho dos grilos vindo do quintal, até que desabei na cadeira. As palavras delas ecoavam como os gritos que me acompanharam a vida inteira. Será que é ridículo acreditar em amor nessa idade? Será que todos estão rindo de mim por trás? Chorei muito, tanto que o travesseiro ficou encharcado. No meio do choro, falei com Deus de novo: Senhor, não deixe eu me enganar. Eu já vivi tanto silêncio, tanta dor. Não deixe que isso seja só mais uma ilusão. No dia seguinte, Antônio apareceu cedo no restaurante. Quando me viu, percebeu o inchaço nos meus olhos. O que aconteceu, Maristela? Perguntou, preocupado. Eu hesitei, mas acabei contando. Contei das risadas, das palavras que me feriram, dos medos que voltaram a me assombrar. Ele me olhou firme e, com uma serenidade que só ele tinha, respondeu: o problema não está em você, Maristela. O problema está em quem não sabe enxergar. Quem ri do amor dos outros é porque nunca aprendeu a amar de verdade. Ele fez uma pausa e completou: e quanto a você, não deixe que risos maldosos apaguem a sua luz. Eu vejo a mulher que você é, forte, lutadora, verdadeira. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de vergonha,
eram de alívio. Eu percebi que não precisava mais me esconder. Quem quisesse rir, que risse. Minha vida não era deles. Mesmo assim, o episódio mexeu comigo. Durante dias, lutei contra a tentação de recuar, de me afastar de Antônio, de me fechar novamente. Era como se uma parte de mim quisesse voltar ao velho hábito de silêncio. Mas havia outra parte, uma parte nova, ainda frágil, mas cheia de coragem, que me empurrava para frente. Foi então que aconteceu algo inesperado. Antônio me convidou para conhecer a casa dele. Eu gelei por dentro. Não era só uma visita, era um passo grande, um gesto de confiança. Aceitei, mas com o coração disparado. A casa dele ficava em uma rua simples, com um jardim pequeno cheio de plantas cuidadas com carinho. Assim que entrei, senti o cheiro de madeira e café fresco. As paredes eram enfeitadas com fotos antigas, lembranças de uma vida marcada por trabalho e saudade. Ele me mostrou cada canto, com orgulho e também com uma certa melancolia. Em determinado momento, paramos diante de uma foto da esposa falecida. Ele a pegou nas mãos, respirou fundo e me disse: "Essa foi parte da minha história. Eu amei muito, e perdi muito. Mas hoje, olhando nos seus olhos, sinto que Deus me deu uma nova chance. Meu coração apertou. Eu vi nos olhos dele a sinceridade de quem não estava tentando preencher um vazio, mas sim viver de verdade outra etapa da vida. E nesse instante, entendi que não era só eu que carregava feridas. Ele também tinha as dele. E era justamente isso que nos unia. Não éramos perfeitos, mas estávamos dispostos a recomeçar. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei para o espelho e me senti diferente. Não era apenas a mulher marcada pelo passado, mas uma mulher que tinha coragem de enfrentar julgamentos, risos e medos para viver algo verdadeiro. Eu me olhei nos olhos e disse baixinho: "Você merece ser feliz. E, pela primeira vez, acreditei nas minhas próprias palavras. Depois de conhecer a casa de Antônio, eu voltei para minha com o coração cheio, mas também inquieto. Aquela visita me mostrou que ele estava disposto a compartilhar comigo não apenas a presença dele, mas a história inteira, com suas dores e saudades. Eu, porém, ainda não tinha feito o mesmo. Guardava dentro de mim segredos e feridas que sempre escondi de todos. Até de mim mesma. Era como se tivesse chegado o momento de decidir: continuar carregando silêncios ou finalmente me libertar deles. Dias depois, em uma tarde de sábado, Antônio me chamou para caminhar até a igreja do bairro. O sino tocava anunciando a missa, e o cheiro de vela acesa misturado com flores frescas enchia o ar. Entramos e nos sentamos no fundo. Eu me sentia pequena ali, com tantas lembranças da infância marcada mais por gritos do que por orações. Mas ao lado dele, percebi que a fé podia ser um abrigo. Enquanto a missa seguia, lágrimas começaram a cair dos meus olhos sem que eu conseguisse controlar. Antônio segurou minha mão e apertou de leve. Quando terminou, saímos juntos, e diante da igreja iluminada pelo pôr do sol, eu desabei: "Antônio, eu nunca te contei tudo. Eu cresci ouvindo que eu não valia nada. Meu pai gritava, minha mãe se calava, e eu aprendi a me esconder. Até hoje, cada vez que alguém ri de mim, é como se eu voltasse a ser aquela menina assustada. Eu carrego essa vergonha como uma sombra. Ele me olhou em silêncio, com uma firmeza que me fez continuar. Eu passei a vida acreditando que não merecia amor. Por isso, quando você apareceu, eu pensei que fosse um engano. Ainda penso, às vezes. Tenho medo de acreditar e depois perder tudo. Nesse momento, ele respirou fundo. Enxugou minhas lágrimas com as mãos calejadas e disse: "Maristela, eu não posso apagar o que você viveu, mas eu posso caminhar com você daqui para frente. E quero que saiba,
você não é aquela menina que foi humilhada. Você é a mulher que resistiu. Você é forte, mesmo quando não percebe. Essas palavras entraram fundo no meu coração. Era como se alguém, pela primeira vez, tivesse me devolvido a dignidade que me tiraram lá atrás. Naquele dia, decidi algo dentro de mim: eu não deixaria mais o passado me definir. Se Deus me deu a oportunidade de viver de novo, eu não podia desperdiçar. No entanto, as provas continuaram. Poucos dias depois, encontrei minha irmã novamente. Ela veio com a mesma ironia de sempre. Então agora você anda de mãos dadas pela rua? Ridícula, Maristela. Não tem vergonha? Dessa vez, porém, algo diferente aconteceu. Eu respirei fundo, ergui a cabeça e respondi com firmeza: vergonha eu tive por muitos anos, mas não tenho mais. Se você não consegue entender, o problema não é meu. Ela ficou sem palavras. E eu, pela primeira vez, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Era como se eu tivesse rompido uma corrente antiga. Cheguei em casa naquela noite e me ajoelhei no chão. Agradeci a Deus em lágrimas, não apenas pelo amor de Antônio, mas pelo amor que finalmente nascia dentro de mim mesma. O amor próprio que eu nunca tive. Era como se cada pedaço quebrado estivesse sendo recolhido e reconstruído pelas mãos de Deus. Na semana seguinte, Antônio me surpreendeu de novo. Ao chegar no restaurante, encontrei sobre a mesa uma pequena caixa embrulhada em papel simples. Dentro havia um colar delicado, com um pingente em forma de coração. Ele sorriu e disse: não é o valor que importa, é o que significa. Quero que você lembre, toda vez que usar, que merece ser amada. Segurei o colar com as mãos trêmulas, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não era apenas um presente, era um símbolo. Um lembrete de que eu não era invisível, de que minha história podia sim ser ressignificada. Naquela noite, olhando para o espelho com o colar no pescoço, eu sorri para mim mesma. Pela primeira vez, o reflexo que vi não era apenas de dor, mas de esperança, coragem e fé. Eu sabia, ainda haveria obstáculos, mas agora eu estava pronta. Eu já não caminhava mais sozinha. E, acima de tudo, já não caminhava mais contra mim mesma. A cada dia que passava, eu sentia que algo novo estava florescendo dentro de mim. O colar que Antônio me deu não era apenas um objeto, era como um selo da minha nova vida. Todas as manhãs, quando eu o colocava no pescoço, parecia vestir também a coragem que sempre me faltou. Olhar meu reflexo no espelho já não doía como antes. Agora, em vez de ver apenas marcas do tempo e da dor, eu via uma mulher viva, capaz de sorrir. Mas o caminho da superação não é uma estrada lisa. Logo apareceram novos testes para o meu coração. A fofoca, sempre cruel, chegou até meus ouvidos mais uma vez. Uma vizinha, que nunca me olhou com bons olhos, soltou veneno na feira. Maristela anda se achando, né? Só porque um homem apareceu. Mas eu aposto que isso não dura. Por alguns segundos, as palavras me cortaram. Senti o velho impulso de me encolher, de me calar. Mas algo diferente aconteceu. Em vez de me esconder, levantei o queixo e respondi com calma: se durar ou não, não importa. O que importa é que hoje eu vivo. E isso ninguém tira de mim. Ela ficou sem reação, e eu, por dentro, tremia. Mas também me sentia mais forte do que nunca. Porque eu sabia, eu já não era a mesma mulher que vivia entre gritos e silêncios. Agora, minha voz tinha peso. Antônio percebeu minha mudança. Numa tarde em que estávamos sentados no banco da praça, com crianças correndo e o cheiro de pipoca doce no ar, ele me olhou fundo e disse: eu admiro a sua coragem, Maristela. Você passou tanto tempo acreditando que não podia, mas agora eu vejo nos seus olhos. Você pode tudo. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim.
Foi como se ele tivesse me mostrado um espelho que refletia não só o que eu era, mas o que eu podia ser. E foi nesse mesmo banco de praça que aconteceu algo que mudou de vez a minha história. Antônio pegou minha mão, com uma simplicidade que me desarmou, perguntou: Maristela, você aceitaria caminhar comigo de verdade? Não só nos domingos, não só nas praças, mas na vida? Meu coração disparou. Eu sabia o que ele queria dizer. Por um instante, todas as inseguranças tentaram gritar dentro de mim: Você não é jovem, não é bonita, não merece. Mas dessa vez, eu calei essas vozes. Respirei fundo, olhei para ele e respondi com firmeza, embora com lágrimas nos olhos: Sim, Antônio. Eu quero. Ele sorriu, e naquele sorriso eu vi a resposta de todas as orações que fiz em silêncio durante tantos anos. Naquela noite, em casa, me ajoelhei no chão de novo. Mas dessa vez não foi para pedir forças em meio à dor. Foi para agradecer. Agradeci por cada lágrima, por cada silêncio, porque percebi que tudo me trouxe até aqui. Era como se Deus tivesse pegado minhas cicatrizes e transformado em caminhos que me levaram a esse momento. Pela primeira vez, eu consegui dizer em voz alta: Eu me amo. Não foi fácil, não foi natural. Mas foi verdadeiro. Eu entendi que não era apenas sobre encontrar alguém que me amasse. Era sobre me reconhecer, me respeitar, me valorizar. Antônio foi um instrumento de Deus na minha vida, mas a maior vitória estava dentro de mim. Eu finalmente me escolhi. Os dias seguintes foram de uma leveza que eu nunca imaginei sentir. Ainda havia olhares de julgamento, ainda havia comentários atravessados, mas nada disso me atingia mais. Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia o valor que tinha. E foi assim, de cabeça erguida, com o coração cheio de fé e amor, que eu me preparei para viver o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo escrito não por gritos, não por silêncios, mas por escolhas, respeito e, acima de tudo, amor. Nunca pensei que um dia eu chegaria até aqui. Se alguém tivesse me dito, lá atrás, que aos 40 anos eu descobriria o amor da minha vida e, mais ainda, que aprenderia a amar a mim mesma, eu teria rido, descrente. Porque, durante muito tempo, eu só conheci o silêncio das dores e os gritos que me diminuíam. Eu acreditava que a vida já tinha decidido por mim, que não havia mais espaço para alegria, para respeito, para amor. Mas Deus é especialista em reviravoltas. Ele pega o improvável, o que parece perdido, e transforma em testemunho vivo. E hoje, olhando para minha caminhada, eu vejo isso com clareza. Antônio se tornou meu companheiro, não só nas praças ou nos domingos de feira, mas em cada detalhe da vida. Ele não veio para me completar, porque eu aprendi que já era inteira. Ele veio para caminhar ao meu lado, para somar, para me lembrar todos os dias que eu mereço respeito e ternura. Nosso amor não é feito de grandes luxos ou declarações mirabolantes. Ele é feito de simplicidade, uma xícara de café dividida na varanda enquanto o sol nasce. Um abraço silencioso depois de um dia cansativo. Um olhar que dispensa palavras, mas que diz: Eu estou aqui. É esse tipo de amor que eu sempre sonhei e que, por muito tempo, achei que não existia. Mais bonito ainda é perceber que o maior milagre não foi apenas encontrar Antônio. O maior milagre foi encontrar a mim mesma. Hoje, quando me olho no espelho, já não vejo a menina humilhada nem a mulher apagada. Vejo alguém que aprendeu a lutar pelo próprio valor, alguém que se ergueu das cinzas. Alguém que entendeu que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer recomeço. E a fé foi meu sustento em cada segundo dessa caminhada. Foi a fé que me manteve de pé quando o mundo me dizia que eu não tinha valor. Foi a fé que me deu coragem para acreditar que, sim, eu poderia ser amada. E foi a fé que me mostrou que não existe idade para recomeçar, para ser feliz.
para viver uma nova história. Hoje eu e Antônio caminhamos juntos pelas ruas, de mãos dadas, e não importa mais os olhares ou cochichos. O que importa é que eu não me escondo mais. Eu vivo com a cabeça erguida, com o coração leve e com a certeza de que mereço tudo o que tenho. Se eu pudesse deixar uma mensagem a cada mulher que me escuta agora, eu diria: nunca acredite quando disserem que você não pode, que já é tarde demais ou que não merece amor. Eu sou prova viva de que Deus sempre tem um recomeço preparado. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de florescer de novo. E, no fundo, não se trata apenas de encontrar alguém que te ame. Se trata, antes de tudo, de encontrar a coragem de se amar. Porque quando você se escolhe, quando você se olha com ternura, o mundo inteiro começa a mudar de cor. Hoje, entre flores simples, risadas discretas e caminhadas pela praça, eu encontrei meu final feliz. Não aquele final perfeito de novela, mas um final real, cheio de fé, de amor e de dignidade. Um final que, na verdade, é também um novo começo. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me mostrado que, entre gritos e silêncios, eu aprendi a amar a mim mesma. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas narrativas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Às vezes, uma palavra é tudo o que uma vida precisa para recomeçar. Obrigada por me acompanhar até aqui.